Olá, terráqueos! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre como eu era na escola e fazer algumas reflexões sobre isso. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo o famoso recado de sempre. Inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem as notificações e já deixem logo seu like, pois tudo isso é muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. Antes de tudo, vou dar alguns recados. Vocês podem ter percebido que já faz muito tempo que eu não posto vídeo novo. É porque eu tive ali alguns problemas e tal, fui fazer uma viagem e tal, então eu acabei ficando sem tempo para fazer vídeo. Então por isso eu demorei tanto para postar vídeo de novo, tá? Mas é só por causa disso e agora provavelmente eu devo voltar a postar vídeos com normalidade, voltar a postar mais vídeos. Não sei se vou poder postar um vídeo por dia, mas vou postar vídeo ali com mais frequência, tá? Então foi por causa disso até. Talvez vocês estejam percebendo no vídeo, não sei, que eu tô com algumas marquinhas vermelhas aqui no meu nariz. É porque eu acabei pegando sol, eu sou muito clara, minha pele é muito clara, né, muito branquinha. Eu acabei pegando muito sol e aí meu nariz ficou todo vermelho, ficou uma coisa horrível. Agora ele tá descascando e tá ardendo, é um horror isso, cara. Ser clara demais é uma merda. Mas então é por causa disso, por causa dessa viagem que eu fiz, mas então agora provavelmente vai voltar a ficar tudo normal. Mas então é isso. Bem, no vídeo de hoje eu achei que seria interessante falar um pouco sobre a minha experiência na escola, sobre como eu era na escola e algumas reflexões que eu tenho em relação a isso. Na escola eu era uma aluna considerada exemplar, uma aluna muito boa. Eu tirava notas bastante altas, assim. Eu não era aquela que tirava sempre 10 o tempo todo, mas minhas notas geralmente eram altas e eu nunca fiquei com nota vermelha no boletim, por exemplo. Eu nunca tirei uma nota vermelha no boletim e nunca fiquei de recuperação, de exame, nunca reprovei, nada disso. Sempre mantive ali notas ali acima da média e sempre ali mantive como uma boa aluna. Inclusive já ganhei alguns diplomas de melhor aluna da sala, coisa desse tipo. Que no final não significam muita coisa, porque no final era um pedaço de papel e pronto. Porque no final das contas isso não importa tanto assim, né? Mas então é isso, eu era uma aluna assim boa. Só que, bem, eu hoje já cresci tive algumas reflexões em relação a isso, sobre por que eu era uma aluna boa e tento aí dar uma análise em relação a isso. Eu era muito comportada, mas isso faz parte do meu eu, do que eu sou realmente, um pouco também da minha criação. Minha mãe sempre foi muito rígida em relação a isso, queria sempre que eu fosse muito comportada na escola e tal. Mas eu também sou uma pessoa mais na minha, mais tímida, mais calma, assim. Então, eu obviamente acabava sendo uma aluna mais comportada, ficava ali quietinha no meu canto, não conversava muito, eu não fazia bagunça, até porque eu não me interessava por esse tipo de coisa. E ficava mais ali no meu cantinho, então por isso eu sempre ali ganhava boas notas de bom comportamento e tal. Eu era sempre considerada uma aluna muito comportada. Não vou dizer, existiam, claro, momentos assim, em que dava aquela vontade ali de fazer algo ali contra as regras. Mas eu não fazia porque, exatamente por minha mãe sempre me criar de forma rígida e tal, eu sempre tentava ali seguir bem as regras. E hoje eu me arrependo um pouco disso, sabe? Porque eu não tenho muitas histórias ali de confusões na escola, de, sei lá, matar a aula. Eu nunca matei aula. E no final a gente aprende com esse tipo de coisa, a gente cresce com isso. Mas eu nunca eu não tenho nada disso porque eu era muito ali comportada e tal, então eu acabo não colecionando esse tipo de histórias. Não que eu acho que você tem que ser tipo super bagunceiro e faltar o tempo todo, não, mas de vez em quando ter uma experiência diferente, de vez em quando quebrar um pouco as regras pode ser bom pra ganhar aprendizado. Isso não sou eu que tô falando, não, minha própria psicóloga falou sobre isso. Então, às vezes, faz parte do nosso crescimento como ser humano, fazer coisas ali consideradas erradas e aprender com nossos erros. Se a gente ficar sempre tentando ser certo demais, a gente pode acabar aprendendo menos do que aprenderia se a gente errasse. Mas então, são alguns erros ali que eu cometi. Mas
Mas eu até acho bom, tal, eu sempre fui uma boa aluna e tal. De certa forma isso foi muito bom, porque como eu nunca reprovei e tal, eu me formei muito mais rápido do que as pessoas que reprovaram, sempre ali, sempre ficava de férias ali no momento certo e tal, acabava tendo férias maiores, porque eu não ficava tendo que ali estudar para exame. Então no final foi bom. Mas por que que eu era uma boa aluna? Esse negócio de que bons alunos são inteligentes, eu discordo. Analisando isso, eu vejo que não. Ser um bom aluno não está ligado a ser exatamente inteligente. Eu percebi que existiam muitos ali alunos bons que eles não eram tão inteligentes assim, e inclusive muitos alunos ruins com notas baixas que eram muito inteligentes. Isso está muito mais ligado a esforço do que exatamente a inteligência. Só que nem sempre isso não significa exatamente que é bom, então. Então a escola está funcionando bem, se você se esforçar você consegue tirar notas boas. Não é bem assim, tá? Você se tem que se esforçar, mas de um jeito errado. No meu fundamental, o sistema de ensino era totalmente baseado em decoreba. Você tinha que ficar decorando as coisas. E os professores passavam textos gigantes, a gente tinha que ficar copiando aquilo no caderno. E no final das contas, muitos deles não explicavam bem por cima esses textos. E no final passavam ali 30 questões ali pra gente responder que serviam de revisão e a gente tinha que decorar aquelas questões e respostas. Se a gente decorasse aquilo, a gente conseguiria tirar uma nota boa na prova porque ela seria feita em cima dessas questões. Então eu vejo algo totalmente errado. Mas era o jeito lá de ensinar os professores, né? O sistema ali de decorar, porque eu já falei sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição. E eu, assim, tinha facilidade para decorar. Eu tenho, assim, certa facilidade para decorar as coisas. Só que o problema é o seguinte, eu decorava com facilidade, eu conseguia, geralmente estudava um dia antes para as provas. Essa é uma diferença, aliás, por eu ter uma mente boa para decorar, eu conseguia estudar um dia antes e tirar nota boa. E já outros colegas meus que às vezes tinham uma mente mais difícil, assim, decoravam com mais dificuldade, precisavam ficar vários dias antes estudando para conseguir tirar uma nota boa. Então, ambos conseguimos tirar notas boas, mas cada um estudando de uma forma diferente. Eles tendo que estudar mais porque tinham mais dificuldade para decorar. Mas então eu geralmente ia bem, muito bem nessas provas. O problema é que meu cérebro, ele faz assim. Se você teve que decorar, ele entende então que isso não é uma informação necessária. Porque se você teve que decorar, então não é uma informação inútil, ele vai lá e apaga, sabe? Tipo aquela série Sherlock, em que o Sherlock Holmes ele apaga lá as informações que ele considera inútil. Meu cérebro faz isso, só que de forma inconsciente. Ele vai lá e simplesmente apaga, e aí o que acontece? Eu decorava as coisas, e depois elas se apagavam, e eu não me lembrava mais. Se eu fosse fazer aquela prova de novo, muito tempo depois, sem decorar de novo, eu provavelmente não ia conseguir tirar uma nota boa. O que era uma merda, porque eu não aprendia quase nada. E isso teria resolvido se o sistema fosse diferente, se fosse ele por absorver o conhecimento, que realmente os professores explicassem os textos, se eles conversassem sobre a matéria. Tinham até alguns professores que faziam isso, mas geralmente a maioria era sistema de decoreba. E é curioso isso porque eu era uma boa aluna, mas no final das contas isso não adiantou muito. Fez com que eu me formasse mais rápido, mas eu não absorvi muito daquele conhecimento do ensino fundamental, sabe? Então, será que eu tô tão na frente assim de um aluno ruim, que tirava notas baixas e que não estudava muito? Provavelmente não muito, sabe? No final das contas, eu acho que quem saía melhor é quem conseguia olhar para aquela matéria, achar legal e pesquisar mais por fora ali, procurar ler mais. Hoje em dia é muito mais fácil com a internet. Na minha época assim, tinha internet, mas não era que nem hoje, não era todo mundo que tinha, eu não tinha naquela época do ensino fundamental. Então realmente é mais complicado, mas quem se interessava e ia atrás acabava saindo melhor ali. E assim, teve algumas matérias que eu realmente me interessei, procurei ali dar uma
estudada maior ali e realmente consegui absorver aquilo de forma melhor, principalmente na área de história, biologia, ciência, né? Depois tornou biologia, ciência, que eu gostava bastante e tal. Então nessas áreas ali eu me interessava mais. Mas daí tinha aquelas matérias que eu não gostava, que realmente tudo se apagava no meu cérebro. Depois veio o ensino médio, e aí no ensino médio as coisas mudaram um pouco. Começou a ser mais esse negócio dos professores explicarem realmente os textos, e a gente tinha que responder, então, em cima daquilo que a gente entendia. A gente tinha que compreender aquilo e responder com base desse conhecimento que a gente compreendia, não era de decorar. Só que demorou assim pra gente se adaptar a isso, porque a gente não estava acostumado. No ensino fundamental é totalmente diferente, de repente do nada as coisas mudam. Então demorou ali um tempo pra gente se adaptar àquilo e entender que agora a forma de estudo era diferente. E no final eu lembro que eu até fiquei bem assim, não gostei muito. Até que eu finalmente entendi depois, porque na verdade aquela forma era muito melhor. Eu conseguiria aprender muito mais daquele jeito, sabe? Muito mais ali absorvendo realmente. E é claro que ainda tinha aquelas pessoas que não explicavam direito e tal, e tinha professores sim, principalmente professores mais idosos, tá? Que davam aquele jeito de ser tipo de decoreba mesmo, de a gente ficar decorando questãozinho. Tinha isso sim ainda no ensino médio. Os professores mais jovens geralmente, não todos, tá? Mas geralmente eles tinham esse negócio mais de fazer a gente compreender. Porém também tinham aqueles professores que eles não sei o que estavam fazendo ali. Tinha um professor que ele era educação física, ele era super malhadão e tal, eu tava ensinando filosofia, não entendia porra nenhuma de filosofia, aquele cara. O cara não entendia de nada, o cara era um burro, cara. Ele não era inteligente, sabe? Ou pelo menos não culto. E ficava e não ensinava pra gente direito as coisas de filosofia, cara. Foi uma merda, porque filosofia é uma matéria que eu gosto muito, eu adoro filosofia. E realmente foi bem prejudicial isso. É uma matéria que não tem no ensino fundamental, a gente foi pro ensino médio. E aí teve professores bons, tá? Mas teve esse cara aí que, pelo amor. Teve um outro também de história, que também não entendia muito o que estava fazendo e não explicava direito. Ficava o tempo todo passando resumo pra gente fazer do livro e sem explicar quase nada. Também a gente passou por isso. Principalmente porque a cidade onde eu moro é uma cidade pequena, então não tem muitas opções, tá? Uma cidade grande eu imagino que deve ser diferente. Não tinha muitas opções de professor, então muitas vezes eles tinham que pegar um ali que... teve até uma época que nosso professor de sociologia passou também a ensinar geografia, porque pessoas formadas em sociologia, elas podem então também ensinar geografia. Só que a gente via claramente que ela não gostava muito de geografia e que ela tinha meio dificuldade com aquilo. Sociologia ela ensinava muito bem, mas na hora de ensinar geografia, realmente ela não conseguia, porque não era a área dela. A área dela era sociologia, não geografia. E ainda pra completar, geografia é uma matéria que eu particularmente não gosto, sabe? Eu detesto geografia. Então, complicava ainda mais. Aprendi bem pouca coisa de geografia mesmo, cara. A maioria das coisas que eu aprendi se apagou, tá? Meu conhecimento de geografia é bem ruinzinho. Então, foram experiências, né, que eu tive. Imagino que numa cidade maior deve ser um pouco melhor, porque você tem muito mais opções de professores e tal. Então, imagino que os professores devem ser mais capacitados. Então, eu tive ali algumas experiências bem ruins com professores. Mas fazer o que, né? Então eu penso sobre isso, eu penso que eu continuei sendo boa aluna no ensino médio também, sabe? Durante todo o meu processo escolar eu tirei notas ali consideradas boas. Mas no final eu acho que isso não me torna tão melhor não do que alunos que tiraram notas ruins. Acho que no final o que importa mesmo é você se interessar por algo, focar naquilo que você gosta e se esforçar para ser bom naquilo, sabe? E no final das contas é importante você estudar e passar de ano, e é importante não reprovar para passar mais rápido, mas no final das contas te dar notas altíssimas não te torna muito melhor que ninguém, e definitivamente não acho que isso te torna inteligente, tá? Eu vi muita gente falando, se gabando, não, eu sou inteligente sim, eu tiro notas altas.
Não, tirar notas altas não te torna inteligente. Só talvez você seja muito esforçado, se esforce muito pra ou decorar ou compreender aquilo. Mas inteligente, não. Tá? Tirar notas boas não te torna inteligente. Porque a inteligência está muito ligada à facilidade que você tem de compreender, de aprender determinado assunto. Existem muitos tipos de inteligência e tal. Mas então a inteligência está ligada a isso. Então, às vezes você pode não ser inteligente numa coisa e ser inteligente em outra, sabe? Por exemplo. Então, às vezes, por exemplo, aquele aluno não era inteligente naquelas matérias, mas, por exemplo, ele era muito bom com esporte, então tem uma inteligência para esporte muito boa. Como eu via muitos casos, realmente, disso acontecendo. Por exemplo, eu já era uma negação em educação física e geralmente só conseguia tirar notas mais ou menos porque os professores de educação física ficavam com pena de mim e me davam uma nota ali, porque eles sabiam que eu tentava ali, eu me esforçava, mas eu realmente, educação física não é pra mim. Não, definitivamente não. Mas então acho que essa foi a minha experiência, acho que isso que eu tirei disso é que você ser um bom aluno não te torna melhor e não necessariamente vai te preparar melhor para o mercado de trabalho, para a vida adulta, para uma faculdade, sabe? Você pode se tornar um grande aluno de uma faculdade sem necessariamente ser um bom aluno na escola. Só que é claro que você precisa se esforçar, você bagunçar e não tem interesse por nada, também não vai te levar a lugar nenhum, cara. Mas eu vejo muito de alunos que tiravam notas baixas porque realmente não tinham aquele interesse pela maioria das matérias, mas que naquelas matérias que gostavam, realmente se focavam ali, se interessavam e iam bem. E esses alunos provavelmente quando se formarem vão fazer uma faculdade ali na área em que eles gostam e provavelmente vão se destacar e vão conseguir ser grandes profissionais, serem grandes ali pessoas ali na sua área. Então acho que essa é a reflexão que fica, sabe? Você não precisa ser um bom aluno para ser um grande profissional. Porque no final das contas, nosso sistema escolar, nosso sistema de ensino, ele tem muitas e muitas falhas. Ele ainda precisa mudar muito. E essa não é uma mudança que vai vir rápido. Mas então essa foi ali a minha reflexão que eu tive, me lembrando do meu tempo de escola e tal. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Aí comentem qual a opinião de vocês sobre esse assunto, como vocês eram na escola, se vocês eram bons alunos ou não, se vocês eram muito bagunceiros ou comportados, se vocês ainda estão estudando, se vocês já terminaram, se houve uma influência de como vocês eram na escola para a vida adulta, como que foi isso. Compartilhem as experiências de vocês aí, porque isso ajuda muito a acrescentar o vídeo. E se você discorda de mim, não tem problema, pode falar nos comentários, estamos aqui para debater. Sabe? Mas sempre de forma ali, tranquila e tal, né? Não vamos ser agressivos, vamos sempre ser pessoas pacíficas ali e debater de forma legal ali. Mas então é isso, compartilhem para quem você acha que pode gostar. Mas então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!